Olá, queridos. Vamos para a aula número 2 da série nova, essa série de parábolas. E conforme eu prometi, eu quero trazer um pouco da definição do gênero nessa aula, antes de começar a falar sobre as parábolas em si. Então, eu trouxe uma definição bastante simples, que parábola é um tipo de narração curta e fictícia que usa uma história simples e familiar para ensinar uma verdade mais profunda. É uma história imaginária sobre eventos da vida cotidiana, conforme a gente vai ver, colheitas, viagens, família, etc. E caracteriza-se pela comparação. Essa comparação vem da palavra grega parabolê, significa pôr ao lado ou comparar. O objetivo é usar algo conhecido, como a história em si, para iluminar algo desconhecido ou menos óbvio, que é a lição moral e espiritual que nós temos nas parábolas contadas por Jesus. Nem sempre as parábolas têm um final conclusivo, mas é para pensar-se sobre ela, pensar-se sobre aquilo. Um exemplo que eu dou é na parábola do filho pródigo. Ele tem uma reação, o filho mais novo, nós temos toda a reação até o momento de entrada na casa do pai, o recebimento pelo pai, e o filho mais velho, nós temos então uma coisa mais inconclusiva. Será que ele ficou? Se ele foi na festa, entendeu o que o pai quis dizer? Então, as parábolas, às vezes, elas trazem um pouco dessa parte do nosso pensar sobre. Então, nós temos então essa conotação também do sentido parabólico das nossas histórias. Alguns estudiosos de gênero literário dizem que algumas parábolas seriam mais contos. Eu já não sou muito dessa linha. Outros trazem como uma narrativa fictícia e não como o termo parábolas. Eu uso ainda o termo parábola, mas é só para vocês verem que a definição ela não é exatamente fechada com relação ao gênero. Quando as parábolas estão inseridas dentro do evangelho, nós temos então um subgênero dentro de outro gênero. Nós temos o gênero evangelho e nós temos dentro desse gênero, nós temos então um outro gênero, uma outra maneira de se passar algo, que é então essas histórias curtas que são as parábolas. Hoje eu trouxe então duas parábolas para a gente pensar sobre ela e o que ela quer dizer. Por que eu digo o que ela quer dizer? Porque muitas das parábolas são pregadas alegoricamente. Até desde os tempos dos pais da igreja, nós temos interpretações alegóricas das parábolas, muitas delas muito fora de um contexto real das mesmas, o que às vezes é problemático, outras vezes não, porque outras vezes traz até um enriquecimento de algum outro ensino, de algo que se quer passar sobre aquilo, usando-se então a história da parábola para passar uma mensagem outra maior. Porém, temos que ter cuidado que muitas das parábolas de Jesus são muito específicas. Essa parábola do grão de mostarda, por exemplo, ele está falando assim. Eu vou ler essa primeira parte e a segunda parte está na outra tela, que é a do fermento. Mas vamos por parábolas. Essa parábola é muito curtinha e fala assim em Lucas 13, a partir do verso 18. E dizia: Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que o homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Então, essa primeira parábola, ela está falando do grão de mostarda. Só que Jesus está dizendo, aqui é semelhante o reino de Deus. Então, ele está falando exatamente no grego ré basileia tuteu, reino de Deus. Então, ele está comparando especificamente esse grão de mostarda que o homem planta e que vira uma árvore ao reino de Deus. Então, muitas das vezes
nós usamos alegoricamente as interpretações, mas não podemos perder o foco que ele está comparando essa parábola ao reino de Deus. Então, no verso 19, que ele vai falar do grão de mostarda, era um grão naquela região muito conhecido, como a gente disse, usa termos muito conhecidos, a parábola para ilustrar algo, e o grão de mostarda era conhecido como o menor grão. Nós temos até outras referências ao grão de mostarda, como a fé comparada com o grão de mostarda, por exemplo. Então, nós temos esse grão de mostarda como um grão muito pequeno. Podemos até ter outros grãos hoje em dia ou em outras determinadas regiões geográficas que não sejam assim tão diferentes do grão de mostarda ou até menores, mas o grão de mostarda ele era conhecido nessa época como um grão muito minúsculo, muito insignificante em tamanho. E o que ele fala? O homem planta então esse grão de mostarda na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Então, esse grãozinho minúsculo que é plantado, ele cresce e vira uma árvore a ponto das aves do céu poderem aninhar-se nos seus ramos, nos seus galhos. Então, nós temos aqui algo que é muito pequeno e que cresce a ponto de sustentar aves que vão pousar nos seus ramos. E Jesus fala isso com relação ao reino de Deus, e a gente pode entender o reino de Deus como o reino de Deus chegando através da mensagem do Evangelho àqueles que o aceitam. Nós podemos ver o reino de Deus como o reino escatológico futuro, mas também começa aqui com as pessoas crendo nesse reino, recebendo a mensagem do Evangelho como boa nova pessoal para a sua vida, e a partir daí, então, o reino de Deus é implantado nessa pessoa. Só que nós podemos ver o reino de Deus aqui também de uma maneira maior, porque muitas das vezes nós, seres humanos, temos a tendência de olhar para aquilo que é grande, aquilo que é belo, aquilo que faz barulho, aquilo que chama a atenção. E ele chama a atenção aqui nossa sobre uma coisa bem pequenininha. Então nós temos aqui uma comparação de um reino tão maravilhoso e eterno com algo tão minúsculo, mas que cresce e que aparece e que vira uma árvore. Se nós fôssemos trazer para o tempo do século I para o século II depois de Cristo, nós podemos ver que aquela implantação do reino de Deus através da mensagem do evangelho pregada por 12 homens que foram crescendo, 12 apóstolos, uma igreja pequena, se reunia em casas, casas não eram igrejas grandes como conhecemos hoje, e se tornou a religião do cristianismo que nós conhecemos com essa imensidão de pessoas hoje que fazem parte dessa linha religiosa que é a religião cristã. Então começou ali com aquele grão de mostarda, hoje uma árvore a ponto dos pássaros poderem aninharem os seus ramos ali. Nós podemos pensar assim. Nós também podemos pensar sobre aquela passagem que fala: quem desprezará o dia dos pequenos começos, coisas pequenas, plantações pequenas que fazemos na vida das pessoas, palavras às vezes que damos a respeito do evangelho, das boas novas e que foram semeadas e que podem então frutificar. Todas essas interpretações nós podemos trazer, mas o importante é não perder aqui que o reino de Deus é comparado então a coisas minúsculas. E é interessante que toda essa fala de Jesus, né, dos evangelhos e todo aquele discurso oral que ele trouxe, que foi transcrito então pelos evangelistas, pelos autores canônicos, de forma escrita, ela vem trazendo, às vezes, uma coisa que é muito contra aquilo que nós, seres humanos, pensamos, que o grande é que faz barulho, que o grandioso, aquela coisa maior,
é que faz barulho, aquele que tem mais, vamos dizer assim, visibilidade. A gente pode lembrar que o profeta Samuel, quando foi ungir o rei Davi, ele primeiro se depara com quem? Com os irmãos de Davi, que eram altos, belos, vamos trazer para uma linguagem jovem atual, saradões. E qual é a tendência de Samuel? E olha que era um homem de Deus. A tendência dele é olhar o externo, a aparência, aquilo que está à sua vista parecendo que é o melhor. Mas Deus fala para ele: não atentes para a sua aparência, porque eu olho de maneira diferente, eu olho o coração. E ele vai então ser levado a ungir aquele que é o menor, que é o pequeno, aquele que está lá recolhido no campo. Então, essas coisas assim do reino de Deus são muito interessantes, que às vezes a gente chama atenção para os nossos olhos por coisas, mas Deus não vê dessa maneira. E até o seu reino ele compara com coisas pequenas. A parábola do fermento, ela mais ou menos disse a mesma coisa. Aqui compararei o reino de Deus, novamente o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, uma pequena quantidade de fermento dentro de uma massa e que vai fazer aquela massa crescer, que vai fazer aquela massa levedar e produzir então aquele produto, seja um pão, seja uma outra coisa que ela vai fazer com aquela massa. Então, outra vez é algo assim pequeno, porque quando você vai fazer uma medida de fermento e você bota numa farinha, você pensa que a farinha é o principal, mas o que vai fazer aquela farinha ficar levedada para se transformar num pão e etc., vai ser o fermento, que é aquela coisa mais escondida, menor. Ele bota até mesmo, né? O fermento escondeu as medidas em 3 medidas de farinha. Então é uma coisa interessante que é alguma coisa que vai ficar misturada ali. E é interessante também observar que essa parábola do fermento é quase uma exceção da situação do fermento, que muitas das vezes fala-se do fermento no Novo Testamento de uma maneira negativa, e aqui é de uma maneira positiva, o que me leva também a raciocinar em cima de um ensino que é um pouco detalhado da parte de Jesus. Nós temos que prestar atenção sempre no contexto em que está sendo dito aquela palavra. Então, o contexto aqui do fermento é algo positivo. Ele comparou o fermento aqui com o reino de Deus. Então, é algo positivo, é algo bom, mas que também é algo pequeno, que muitas vezes passa despercebido, mas que gera então essa massa toda levedada e bonita que se faz então e produz seu produto final. Então, nós temos aí 2 parábolas em Lucas, e nós temos então essa situação das pequenas coisas que são comparadas ao reino de Deus. Se nós pensarmos também na escolha dos apóstolos, de como foram homens muitas vezes pescadores, pessoas improváveis, pessoas que às vezes você fala, não, esse aí não vai dar para nada, e a gente for pensar na escolha de Jesus após aquele período que ele passa de oração em cima das pessoas, ele também está proclamando a mensagem do reino através de pessoas que ele escolheu ali, depois de um certo período de oração, e que talvez não fizesse assim tanto barulho, né? Naquela época. Então, nós temos também essas comparações e essa cultura, vou chamar assim, vou tomar essa nomenclatura emprestada a uma cultura do reino de Deus que vai de encontro ao que a gente pensa sobre o que é realmente importante, o que é grande, e ele às vezes escolhe as pequenas coisas para fazer comparações como essas grandiosas como o Basileia Tuteu, o reino de Deus. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus assim permitir.